Um homem que não tinha sequer o próprio nome. Escravo desde criança numa casa rica do interior da Ásia Menor. Servia à mesa, carregava água, dormia no chão de pedra perto da porta do dono, pronto para atender a qualquer chamado, a qualquer hora da noite. O nome que carregava não tinha sido escolhido pelos pais. Tinha sido dado pelo senhor da casa. Onésimo. Em grego, significa útil. Era assim que se chamava qualquer escravo no mundo romano. Não era um nome. Era uma função. Esse homem vivia sob uma lei que o tratava como objeto. Pelo direito romano, ele não era pessoa. Era propriedade. O dono podia vendê-lo, espancá-lo, separá-lo da mulher, dos filhos, da mãe. Podia matá-lo, em alguns casos, sem prestar contas a ninguém. E se esse escravo um dia tentasse fugir, a lei previa uma marca que ninguém apagava. Uma letra gravada com ferro em brasa na testa. A letra F, de fugitivos, uma marca para o resto da vida. E esse homem fugiu mesmo assim. Atravessou centenas de quilômetros do interior até um porto. Cruzou o Mar Egeu. Chegou à única cidade grande o bastante para um escravo desaparecer dentro dela. Roma, mais de 1 milhão de habitantes. E foi lá, entre 1 milhão de pessoas, que esse escravo fugitivo encontrou o homem que mudou a vida dele para sempre. Um pregador judeu, preso, acorrentado numa casa alugada, esperando o julgamento diante do imperador. O nome desse pregador era Paulo. O que aconteceu entre os dois nas semanas seguintes deu origem a uma das cartas mais curtas e mais explosivas de todo o Novo Testamento. 335 palavras em grego. Uma carta que falava de um único homem, Onésimo, e que mudou para sempre a forma como o cristianismo enxergou a dignidade humana. Mas a história não para na carta. Porque o que aconteceu com Onésimo depois daquele encontro na prisão de Roma é uma das reviravoltas mais improváveis de todo o cristianismo antigo. O escravo que não tinha nome próprio, que dormia no chão da casa do dono, que fugiu carregando a sentença de morte nas costas, recebeu, no fim da vida, uma posição que ninguém naquele tempo poderia imaginar para um homem como ele. Já não como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado. Carta a Filemão, versículo 16. Conhecer a história de Onésimo é descobrir o que significa carregar uma marca que parece impossível de apagar. É descobrir o que move um homem, que não tinha nada a perder porque já não tinha nada, a arriscar a única coisa que ainda lhe restava, a própria vida, para fugir. E o que faz esse mesmo homem, depois de tudo, voltar. E antes de continuarmos essa jornada pela vida de Onésimo, me conta nos comentários. De qual local do mundo você está nos assistindo? E qual a próxima história você gostaria que fosse contada aqui no canal? E se você gostaria de estudar mais sobre a Bíblia e descobrir como personagens como Onésimo continuam falando a nossa vida hoje, não deixe de consultar as indicações que deixei fixadas no primeiro comentário. Para entender quem foi Onésimo, é preciso entender o mundo em que ele nasceu. E esse mundo era movido por uma engrenagem que hoje quase ninguém consegue imaginar com clareza. A escravidão. No primeiro século da era cristã, o Império Romano era a maior potência do mundo conhecido. Estendia-se da Britânia ao Egito, da Espanha à Síria, e abrigava cerca de 60 milhões de habitantes, quase 1/3 de toda a população do planeta naquela época. E essa civilização imensa sustentava a sua economia sobre o trabalho escravo de uma forma que não tem paralelo em quase nenhuma outra civilização da história. Os historiadores que estudaram esse período em profundidade, entre eles o britânico Keith Bradley, um dos maiores especialistas vivos em escravidão romana, estimam que entre 5 e 10 milhões de pessoas viviam em condição de escravidão dentro das fronteiras do Império no primeiro século. Em algumas regiões da Itália, especialmente no entorno de Roma,
Calcula-se que cerca de 1 em cada 4 habitantes eram escravos. Em algumas cidades portuárias, como Éfeso, Corinto e a própria Roma, a proporção podia ser ainda maior. Esses escravos não eram, em sua maioria, pessoas que tinham nascido em cativeiro. Eram, antes de tudo, derrotados de guerra. Quando uma legião romana conquistava uma cidade, parte da população masculina era executada, e o restante, mulheres, crianças, jovens, era vendido nos mercados de escravos espalhados pelo Mediterrâneo. Outras pessoas se tornavam escravas por dívidas que não conseguiam pagar. Outras eram capturadas por piratas e revendidas. Outras eram crianças expostas pelos pais nos lixões das cidades antigas e recolhidas por traficantes que as criavam para revender quando crescessem. A vida de um escravo dependia inteiramente do dono. Em alguns casos, ela podia ser razoavelmente suportável. Escravos domésticos de famílias ricas chegavam a ter alguma educação, alguma alimentação regular, alguma estabilidade. Em outros casos, era um inferno. Escravos das minas de prata da Espanha viviam em média menos de 6 meses depois de chegar lá. Escravos do campo trabalhavam de sol a sol sob vigilância armada, dormiam acorrentados em galpões e eram alimentados com o estritamente necessário para que conseguissem trabalhar no dia seguinte. E havia uma lei que protegia esse sistema com uma brutalidade calculada. Chamava-se Lex Fabia de Plagiaris, uma lei romana antiga, reformulada várias vezes ao longo dos séculos, que tratava da fuga de escravos. Pela Lex Fabia, qualquer cidadão que abrigasse um escravo fugitivo cometia crime grave. Qualquer pessoa que encontrasse um fugitivo e não o entregasse às autoridades podia ser processada. Caçadores profissionais de escravos, chamados fugitivari, percorriam as estradas do império perseguindo aqueles que tinham fugido e recebiam recompensa por cada um que devolviam ao dono. Quando recapturado, o escravo fugitivo enfrentava uma sentença que dependia do humor do senhor. No melhor dos casos, recebia a marca de ferro em brasa na testa, a letra F, e voltava ao trabalho com aquela cicatriz para o resto da vida. Em muitos casos, era espancado até quase a morte como exemplo aos outros escravos da casa. Em casos extremos, era crucificado. A crucificação, no mundo romano, não era reservada a criminosos comuns. Era reservada a 3 categorias: traidores do Estado, bandidos perigosos e escravos fugitivos. Quando, no ano 71 a.C., a revolta liderada por Espartaco foi finalmente esmagada, 6.000 escravos sobreviventes foram crucificados ao longo da Via Ápia. Uma cruz a cada 30 metros, por mais de 200 quilômetros, ligando Capua a Roma. Era uma mensagem. E aquela mensagem ainda ecoava nos ouvidos de qualquer escravo do primeiro século que sequer cogitasse a ideia de fugir. Foi nesse mundo que Onésimo cresceu. Esse era o cenário que ele tinha diante dos olhos quando decidiu pegar o pouco que tinha. Talvez algum dinheiro do próprio dono, conforme a carta a Filemão sugere, e desaparecer. Ele sabia o que poderia acontecer se fosse pego. Sabia da marca, sabia da cruz, sabia da Via Ápia, e mesmo sabendo de tudo isso foi embora. A casa de onde Onésimo fugiu não ficava em Roma, não ficava em Jerusalém, ficava numa cidade que hoje quase ninguém ouviu falar, uma cidade que no primeiro século ainda respirava o resto de uma antiga grandeza. Colossos. Colossos ficava no vale do rio Lico, no interior da província romana da Ásia, no que hoje corresponde ao sudoeste da Turquia. Séculos antes, quando o Império Persa dominava aquela região, Colossos tinha sido uma das cidades mais importantes da rota comercial que ligava o interior da Ásia Menor ao mar Egeu. O historiador grego Heródoto, no V século a.C., descreveu Colossos como uma cidade grande e próspera.
Mas no tempo de Onésimo, quase 500 anos depois, a glória tinha minguado. As cidades vizinhas, Laodiceia e Hierápolis, tinham crescido e tomado o lugar de Colossos como centros econômicos da região. Colossos virou uma cidade de segunda linha, ainda viva, ainda habitada, ainda movimentada, mas não mais a capital de nada. Era exatamente o tipo de lugar onde a vida acontecia longe dos holofotes do império. E era ali, numa dessas casas de famílias razoavelmente prósperas, mas não excepcionalmente ricas, que vivia o homem que possuía Onésimo. O nome desse homem era Filemon. Filemon era cristão. Isso, por si só, já dizia muita coisa sobre quem ele era. No primeiro século, ser cristão no interior da Ásia Menor não era prestígio, não era moda, não era vantagem social. Era risco, era marginalidade. E mesmo assim, Filemon não só era cristão, era um líder na sua comunidade. A própria carta que Paulo escreveu a ele, que está preservada no Novo Testamento, começa com uma saudação que revela isso. A Filemon, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está na tua casa. A igreja que está na tua casa. No primeiro século, antes de existirem templos cristãos, antes de existirem catedrais, antes de existir qualquer estrutura física da igreja, os cristãos se reuniam em casas particulares. E a casa de Filemon era uma dessas. Uma casa grande o bastante para acolher dezenas de pessoas. Uma casa importante o bastante para ser o centro de gravidade da comunidade cristã de Colossos. A tradição mais aceita pelos historiadores indica que Filemon tinha se convertido ao cristianismo anos antes, provavelmente durante o tempo em que o apóstolo Paulo viveu e pregou em Éfeso, uma cidade portuária a cerca de 170 quilômetros de Colossos. Paulo passou quase 3 anos em Éfeso, no que é considerada a fase mais intensa do seu ministério. Naquela época, comerciantes, viajantes, peregrinos vinham de todas as cidades do interior da Ásia para visitar Éfeso. É muito provável que Filemon tenha sido um desses visitantes, que tenha ouvido Paulo pregar numa daquelas viagens, que tenha sido tocado, convertido, batizado, e que tenha voltado para Colossos transformado. Quando ele voltou, levou o cristianismo com ele. E levou também os seus escravos, inclusive Onésimo. Quanto tempo Onésimo viveu naquela casa antes de fugir, ninguém sabe ao certo. Pode ter sido anos, pode ter sido a vida inteira. O que se sabe é que, em algum momento, alguma coisa quebrou. Alguma coisa empurrou aquele escravo até o ponto em que a única decisão possível era a fuga. No versículo 18 da carta a Filemon, Paulo escreve uma frase que tem peso jurídico, peso econômico e peso humano. Se ele te causou algum dano ou te deve alguma coisa, lança isso à minha conta. Essa frase muda a leitura inteira da história, porque ela revela que a fuga de Onésimo não foi apenas uma fuga. Foi também um furto. Onésimo levou consigo, ao sair da casa do dono, alguma coisa que não era dele. O que exatamente? Ninguém sabe ao certo. Pode ter sido dinheiro, moedas que ele encontrou em algum cofre da casa, ou que economizou ao longo de anos vendendo pequenos serviços e que tecnicamente pertenciam ao Senhor. Pode ter sido algum objeto de valor que ele conseguiu vender no caminho para financiar a viagem, ou simplesmente o próprio corpo. Porque, segundo a lei romana, o tempo de trabalho de um escravo era propriedade do dono, e fugir significava roubar do dono cada hora de trabalho que ele deixava de prestar. Seja como for, Onésimo saiu de Colossos sabendo que estava cometendo 2 crimes, a fuga e o furto, e sabendo que, se fosse pego, a punição seria duplicada. Para onde ele iria? A escolha não era simples. Voltar para a sua terra de origem, qualquer que fosse, era a primeira coisa que um caçador de escravos investigaria.
Esconder-se numa cidade pequena era impossível. Em comunidades pequenas, todo mundo se conhecia, e qualquer rosto novo levantava suspeita imediata. Ir para o campo significava morrer de fome ou ser capturado pelos fugitivari, os caçadores profissionais que patrulhavam as estradas rurais. Restava uma única opção viável. A mesma opção que séculos depois ainda atrairia fugitivos do mundo inteiro. A grande cidade. O lugar onde ninguém pergunta o seu nome. O lugar onde um homem pode desaparecer simplesmente porque é gente demais para alguém notar. E a maior cidade do mundo naquele tempo era Roma. O caminho mais provável de Colossos até Roma envolvia atravessar o Vale do Lico até a costa, embarcar num porto da Ásia Menor, provavelmente Éfeso ou Mileto, e seguir por navio através do Mar Egeu, depois pelo Mar Jônico, contornando o sul da Península Itálica até desembarcar em Puteoli, o grande porto comercial perto de Nápoles. De lá, mais 170 quilômetros pela Via Ápia até Roma. A mesma Via Ápia onde, um século antes, os corpos crucificados dos seguidores de Espartaco tinham ficado expostos. Onésimo provavelmente passou pelos restos daquela memória ao caminhar em direção à capital do Império. Uma viagem dessas, no primeiro século, levava entre 4 e 6 semanas. Custava dinheiro, passagem de navio, comida no caminho, hospedagem em estalagens baratas onde ninguém fazia perguntas demais. Exigia que Onésimo se misturasse com viajantes anônimos, marinheiros, mercadores, peregrinos. Exigia que ele falasse o mínimo possível, que evitasse contato visual com soldados romanos nos postos de controle, que dormisse pouco, que comesse menos, que não chamasse atenção. Quando finalmente chegou a Roma, a cidade que viu pela frente era uma das maiores aglomerações humanas que o mundo antigo já tinha produzido. Mais de 1 milhão de habitantes, conforme os cálculos demográficos atuais. Bairros inteiros de prédios de aluguel de 5 andares, chamados insulae, amontoados em becos estreitos. Mercados gigantescos, foros lotados, banhos públicos, templos, anfiteatros. E no meio de tudo isso, comunidades inteiras de libertos e estrangeiros. Gente vinda de cada canto do Mediterrâneo, onde um escravo fugitivo poderia, em teoria, desaparecer para sempre. Foi nesse mar de gente que Onésimo procurou se esconder. Mas o que aconteceu em seguida não foi desaparecimento. Foi encontro. Como um escravo fugitivo, recém-chegado a uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, foi parar exatamente na casa onde estava preso o apóstolo Paulo. A explicação devocional mais simples diz: foi providência. E é uma resposta legítima do ponto de vista da fé. Mas os historiadores que estudaram a carta a Filemon em profundidade, entre eles o teólogo britânico Nicholas Thomas Wright, argumentam que, junto com a providência, havia também uma decisão humana. Onésimo não tropeçou em Paulo por acaso. Onésimo procurou Paulo. E essa hipótese faz sentido por uma razão muito concreta. Onésimo já conhecia o nome de Paulo. Tinha ouvido falar dele dentro da própria casa de Filemon, em Colossos. Sabia que Paulo era amigo pessoal do seu senhor. Sabia, talvez, que tinha sido Paulo quem convertera Filemon ao cristianismo anos antes. E sabia que Paulo estava em Roma, preso, esperando o julgamento, porque essa informação corria entre as comunidades cristãs do império inteiro. Quando Onésimo chegou a Roma, fugitivo, sem rede de apoio, sem dinheiro suficiente para sobreviver muito tempo, com a marca do medo nas costas, ele precisava de uma única coisa: um intermediário. Alguém com autoridade moral o bastante para falar com Filemon em nome dele. Alguém que pudesse, talvez, evitar a sentença de morte quando, e se, ele fosse pego. E o único nome que ele conhecia, em toda Roma, era Paulo.
Localizar Paulo não era impossível. A comunidade cristã romana era pequena, conhecida entre si, e o apóstolo recebia visitas regulares na casa alugada onde estava sob prisão domiciliar. O livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, descreve exatamente essa situação. Bastava perguntar nas reuniões cristãs que aconteciam pelas casas da cidade. E foi assim que aquele escravo fugitivo, marcado pela lei romana como propriedade roubada, atravessou o portão de uma casa em Roma e se viu diante de um judeu acorrentado, esperando o julgamento que poderia custar a própria vida. O que aconteceu entre os dois nas semanas seguintes à carta a Filemon resume em 3 palavras gregas: Egenesa, en toi desmois mou. Eu o gerei nas minhas correntes. Paulo escreve isso a Filemon no versículo 10. Ele está dizendo que Onésimo se converteu ao cristianismo ali, naquela casa, sob a influência direta do apóstolo. Não foi uma conversão de multidão num culto público. Foi uma conversão de um homem só, escutando outro homem dia após dia, semana após semana, dentro de uma casa pequena onde o cheiro de corrente de ferro estava sempre no ar. E aqui acontece a inversão que ninguém esperava. Onésimo procurou Paulo, buscando proteção legal. Encontrou outra coisa. Encontrou um pai. Paulo, no mesmo versículo, chama Onésimo de meu filho, que gerei nas prisões. A linguagem é deliberada. No mundo greco-romano, chamar alguém de filho era um ato jurídico de adoção simbólica. Paulo estava dizendo a Filemon, antes mesmo de pedir qualquer coisa: este homem agora me pertence de uma forma que vai além de qualquer lei romana. E foi com essa relação nova entre os dois que Paulo começou a escrever aquela carta de 335 palavras, a carta mais arriscada da sua vida. Quando Paulo decidiu escrever para Filemon, ele estava diante de um problema quase impossível de resolver. Onésimo precisava voltar. Não havia outra saída. Um escravo fugitivo não podia viver indefinidamente em Roma sob a proteção de um apóstolo preso. Cedo ou tarde, seria descoberto. E quando fosse, a lei romana cairia sobre ele com toda a força. A única alternativa era voltar para Colossos, voltar para Filemon e enfrentar o que viesse. Mas como pedir a um dono lesado, humilhado por uma fuga pública diante da sua comunidade, que recebesse de volta o escravo que o tinha roubado sem castigá-lo? Como pedir mais do que isso? Que o recebesse não como propriedade recuperada, mas como irmão. Era isso que Paulo precisava conseguir em 335 palavras. E ele as escreveu com a precisão de quem sabe que cada palavra pode salvar ou destruir uma vida. A carta começa com um elogio. Paulo chama Filemon de amado, de cooperador. Agradece a Deus pela fé dele. Menciona como ouviu falar do amor que Filemon demonstra aos santos. Só depois desses primeiros versículos é que Paulo começa a se aproximar do assunto verdadeiro. E quando se aproxima, ele faz uma escolha que muda o tom da carta inteira. No versículo 8, ele escreve: embora tenha em Cristo plena liberdade para te ordenar o que convém, prefiro, contudo, rogar-te por amor. Paulo poderia ter ordenado. Ele era apóstolo. Tinha autoridade espiritual sobre Filemon. E renunciou a essa autoridade deliberadamente. Escolheu pedir, porque sabia que uma ordem cumprida por obrigação não transforma ninguém. E ele queria a transformação de Filemon, não apenas a obediência. E quando finalmente nomeia Onésimo, no versículo 10, Paulo usa uma palavra que é, ao mesmo tempo, uma jogada teológica e um soco emocional. Chama Onésimo de meu filho, e depois faz um trocadilho com o próprio nome do escravo. Onésimo, em grego, significa útil. Paulo escreve: ele antes te foi inútil, mas agora, a ti e a mim, é muito útil. É um jogo de palavras que qualquer leitor da época entenderia na hora. Paulo está dizendo:
Este homem agora, finalmente, é o que o nome dele sempre prometeu. A carta segue subindo a tensão. Paulo diz que gostaria de tê-lo mantido em Roma como ajudante, mas não quis fazer nada sem o consentimento de Filemon, para que a tua bondade não fosse como por força, mas sim voluntária. Mais um movimento de pressão sutil. Filemon não tem mais como recusar sem parecer pequeno. E no versículo 19, Paulo dá a estocada final. Escreve com a própria mão uma frase que tem o peso de uma cobrança jurídica e de um lembrete pessoal. Eu, Paulo, de meu próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo a mim te deves. A tradução literal é ainda mais direta. Você me deve a si mesmo. Filemon devia a Paulo a própria conversão. E Paulo está lembrando disso no momento exato em que pede misericórdia para Onésimo. Por fim, no versículo 22, Paulo encerra com uma frase que parece casual, mas é estrategicamente devastadora. Prepara-me também pousada, pois espero que mediante as vossas orações vos serei concedido. Tradução: eu vou aí pessoalmente verificar como você tratou Onésimo. A carta inteira é uma jogada de xadrez, e cada peça foi posta no tabuleiro com uma intenção. A carta a Filemon não conta o que aconteceu depois. Não diz se Filemon recebeu Onésimo de volta. Não diz se o perdoou. Não diz se a comunidade cristã de Colossos aceitou ver um escravo fugitivo tratado como irmão. A carta termina, e o silêncio toma conta. Mas a história não termina ali. 50 anos depois daqueles eventos, num episódio que ninguém poderia ter previsto, o nome de Onésimo reaparece. E reaparece num documento que sobreviveu até hoje, escrito pela mão de um dos mais respeitados líderes cristãos do início do segundo século, Inácio de Antioquia. Inácio foi bispo da cidade de Antioquia, na Síria, no fim do primeiro século e começo do segundo. Por volta do ano 110 da era cristã, ele foi preso pelas autoridades romanas e enviado sob escolta para Roma, onde seria executado por causa da sua fé. Durante a longa viagem como prisioneiro, Inácio escreveu 7 cartas para diferentes igrejas que encontrou pelo caminho. Essas 7 cartas são consideradas até hoje alguns dos documentos cristãos mais importantes fora do Novo Testamento. E uma dessas cartas foi escrita para a igreja de Éfeso. Logo nas primeiras linhas dessa carta, Inácio menciona quem era o bispo de Éfeso naquele momento, e o nome do bispo era Onésimo. Mas Inácio não para por aí. Ele descreve esse bispo com palavras cuidadosamente escolhidas, e faz exatamente o mesmo trocadilho que Paulo tinha feito meio século antes. Inácio escreve, no capítulo 2 daquela carta, que Onésimo é um homem de inexprimível amor, e que ele, Inácio, recebeu em nome de Deus, alguém cujo próprio nome carrega o significado de útil. A palavra grega é a mesma. O jogo é o mesmo. E ninguém faz 2 vezes, com 50 anos de distância, exatamente o mesmo trocadilho com exatamente o mesmo nome por acaso. Os historiadores que estudaram esse texto, entre eles o estudioso John Knox, que dedicou décadas à pesquisa da carta a Filemon, defendem que se trata da mesma pessoa. O escravo fugitivo de Colossos e o bispo de Éfeso são o mesmo homem. Onésimo voltou para Filemon. Foi recebido como irmão, exatamente como Paulo tinha pedido. Foi liberto. Permaneceu na comunidade cristã. E ao longo das décadas seguintes, ascendeu, dentro da igreja, até a posição mais alta de uma das igrejas mais importantes do mundo cristão antigo, a igreja de Éfeso, fundada pelo próprio Paulo. A mesma cidade que viu nascer o Evangelho de João, a mesma cidade onde, segundo a tradição, a mãe de Jesus passou os últimos anos da sua vida. O escravo que foi marcado pela fuga terminou sentado na cadeira episcopal de uma das maiores igrejas da cristandade. O homem que não tinha nome próprio
terminou tendo o nome escrito por Inácio de Antioquia para a posteridade. O homem que dormia no chão de pedra da casa do dono terminou presidindo a comunidade que o próprio dono um dia visitou como peregrino. O nome dele agora estava escrito, e ninguém mais ia apagar. A história de Onésimo termina, mas a pergunta que ela deixa não termina nunca. Porque ela não é uma pergunta sobre escravidão romana, sobre o primeiro século, sobre uma carta antiga preservada num códice de papiro. É uma pergunta sobre uma coisa que continua acontecendo dentro de cada vida humana, em cada geração, em cada lugar do mundo. Todos nós, em algum momento, carregamos uma marca. Uma marca que não foi escolhida. Uma marca que foi imposta por uma circunstância, por um erro, por uma decisão que parecia a única possível na hora em que foi tomada. Pode ser a marca de uma traição que cometemos. Pode ser a marca de uma traição que sofremos. A marca de uma família destruída, de um vício que ninguém sabe, de uma escolha que mudou o rumo de tudo. E essa marca, quase sempre, vem acompanhada de uma certeza dolorosa. A certeza de que voltar é impossível. A certeza de que aquilo que se quebrou não se conserta. A certeza de que o nome que carregamos vai ser sempre o nome que aquela falha nos deu. A história de Onésimo desmonta essa certeza, porque o que ela mostra é que existe uma força no Evangelho capaz de chegar exatamente onde a lei humana não chega. A lei dizia que Onésimo era propriedade. O Evangelho disse que ele era filho. A lei dizia que ele merecia a cruz. O Evangelho disse que ele merecia uma carta escrita pela mão de um apóstolo. A lei dizia que ele nunca mais teria nome próprio. O Evangelho deu a ele um nome que atravessou 2000 anos para chegar até esta tela, agora sendo ouvido por você. Você não é a sua marca, você não é a sua fuga. Não é aquilo que tentaram gravar na sua testa com ferro em brasa. Você é, antes de tudo, alguém por quem alguém intercedeu. Alguém por quem um filho foi enviado. Alguém cujo nome verdadeiro ainda está sendo escrito. E antes de encerrarmos, me conta nos comentários, qual foi a parte da história de Onésimo que mais tocou você? Eu leio cada comentário e adoraria saber. Se este vídeo falou alguma coisa ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir hoje que voltar ainda é possível. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque na próxima semana vamos contar a história de mais um personagem da Bíblia que poucos conhecem, mas que ninguém vai esquecer depois de ouvir. Que Deus te abençoe.